Olá, eu sou Fabrício Correia e você está sintonizado no nosso Conversa de Bastidores, agora na Jovem Pan, a rádio que virou TV. Todas as terças e quintas, logo após os Pingos nos Is, você confere uma entrevista inédita, Conversa de Bastidores, Eleições 2024. E no programa de hoje, eu tenho a honra de receber o engenheiro Wagner Balieiro, pré-candidato à Prefeitura de São José dos Campos pelo Partido dos Trabalhadores. Wagner, seja muito bem-vindo aos nossos estúdios. Eu que agradeço a oportunidade. É um prazer estar vindo aqui, Fabrício, conhecer o seu programa, dizer que essa importante conversa que a gente vai ter aqui vai ser rica para mim, para você e para todos que estão nos ouvindo. E eu começo essa entrevista falando um pouquinho sobre o seu início, o seu chamado à vida pública. Eu sei que você veio dos movimentos pastorais, né? Colaborou no governo municipal do Carlos José de Almeida como secretário de Transportes e Governo, foi vereador por 4 mandatos aqui em São José dos Campos, né? E tem uma rica trajetória dentro da formulação de políticas públicas voltadas tanto para o governo federal quanto para o governo municipal. Mas eu queria saber um pouquinho do início, o que te chamou à vida pública? Eu sempre falo para as pessoas sobre isso, que a minha caminhada na política começou pelos movimentos da Igreja Católica. Eu fui participar na paróquia Nossa Senhora do Rosário, lá na região da Vila Tesouro, na zona leste de São José, sobre a pastoral da juventude, quando eu era monitor de crisma, e eu fui ser monitor de crisma num bairro que faltava muita coisa, bairro chamado Martins Guimarães. E junto com um grupo de jovens que a gente tinha lá, vendo a realidade, não adiantava a gente só falar somente, vamos falar da palavra de Deus, vamos falar da mensagem de Jesus, mas era importante também agir. Então, foi feito um movimento com a juventude para trazer melhorias naquele bairro. O bairro não tinha luz, não tinha água encanada, era uma parte de ocupação, então uma série de problemas. Aquele movimento levou a participar da Associação de Moradores na região da Vila Tesouro. E ali começou, a Associação de Moradores, depois no movimento estudantil, depois no movimento sindical, quando eu estava trabalhando na Eletropaulo. Eu fui funcionário concursado da Eletropaulo em 1996, fiquei lá trabalhando até 2007. Então esse chamado para a política, ele vem daquela lógica que a gente sempre aprende nos movimentos sociais dentro da igreja, de falar que a política é um instrumento de transformação, é um instrumento que é para mudar a vida das pessoas. E isso eu aprendi dentro da igreja mesmo. Você teve a oportunidade, né, de estar no Legislativo, né, a Casa do Povo, debatendo assuntos importantes e formulando leis importantes e depois de executar parte do seu pensamento por meio da Secretaria de Transportes e para a Secretaria de Governo do governo Carlos José de Almeida, né? Essas duas participações diretas na vida pública te deu ainda mais experiência para disputar a Prefeitura de São José? Sim, com certeza. Nós tivemos nos 4 mandatos enquanto vereador, eu disputei 4 eleições para vereador, 2004, 2008, 2012 e 2016. Sempre fui o mais votado do PT. Em 2012 fui o mais votado da cidade na eleição que elegeu o Carlinhos de Almeida prefeito. E eu tive essa oportunidade no governo do Carlinhos de ser secretário de transporte durante 1 ano e meio e também secretário de governo. Conhecer o legislativo, conhecer o executivo, ele traz uma visão do que a gente precisa para a cidade e da maneira como a gente tem que atuar nesses 2 atores que são importantes para a cidade, Poder Executivo e Poder Legislativo. E também gosto de colocar também no currículo, Fabrício, que no ano de 2023 eu fui gerente de licitações e contratos da empresa CEAGESP em São Paulo. Então nós ficamos durante quase 10 meses coordenando a área de licitações e contratos, que é uma experiência importante, inclusive para a discussão da administração futura da Prefeitura de São José dos Campos, de como que a gente vai fazer um novo regulamento, processos de compras e licitações de São José dos Campos. Ô Wagner, dentro dessa expertise, né, nós estamos agora frente ao governo, ao terceiro governo do presidente Lula, que tem demonstrado uma preocupação pujante com a RM Vale, né? Tanto que ele esteve aqui já em 2 oportunidades anunciando investimentos significativos, né? O presidente Lula está disposto a auxiliar o processo de desenvolvimento da cidade por meio de uma gestão do Partido dos Trabalhadores? O presidente Lula está ajudando São José, o Vale do Paraíba e o Brasil todo com a reconstrução que ele fez a partir da sua eleição. Quando a gente tem o governo do presidente Lula restabelecendo Minha Casa Minha Vida, restabelecendo as obras do PAC, restabelecendo financiamentos do BNDES para as empresas que produzem no Brasil, estou citando 3 casos que impactam diretamente São José dos Campos. E as 2 visitas que o presidente Lula fez em São José dos Campos foi para anunciar investimentos. Nas 2 visitas eram investimentos para a Embraer,
financiamento do BNDES, que vai incentivar a produção de aviões da Embraer. Uma para a venda de 13 aviões para a empresa Azul, gerando 1.000 empregos na Embraer e mais aquela quantidade enorme de empregos indiretos. Depois ele vem com financiamento para ajudar nas obras das melhorias da rodovia Presidente Dutra e também um novo financiamento para a Embraer. É geração de emprego e recurso para São José dos Campos. Quando a gente fala do Minha Casa Minha Vida, é Minha Casa Minha Vida que a gente pode ter a oportunidade de ter em São José dos Campos. A prefeitura está falhando atualmente nesse processo. O que a gente precisa fazer? É fazer a mesma coisa que a gente já fez no governo do Carlinhos. Fazer a parceria com o governo federal e implantar um maior programa habitacional em São José dos Campos. Novamente, aproveitando o presidente Lula, que recriou o Minha Casa Minha Vida. Obras do PAC. São José dos Campos já está com 4 obras do PAC. Tem a construção de uma creche no bairro Santa Júlia, uma nova UBS no bairro Monte Rei, na região do Campo São José, um centro comunitário e um importante centro especial de reabilitação, que é um investimento grande para atender São José dos Campos, Monteiro Lobato e Paraibuna, fazendo o centro de referência de reabilitação em São José dos Campos, com verba do governo federal. Uma das características que são atribuídas à sua trajetória é o diálogo com todas as frentes políticas, né? No que tange ao governo estadual, no eventual governo Wagner Balieiro, como é que vai ser essa ponte? Sempre quem tiver vontade e quiser participar para ajudar São José dos Campos será bem-vindo. Eu sou da linha do seguinte, Fabrício, que a gente precisa construir pontes, construir parcerias e ajudar a população. A missão de administrar, de promover o bem comum, é você somar todas as pessoas que queiram realmente fazer o bem para a nossa cidade. Então, quem quiser ajudar, terá parceria. E eu falo todas as vezes que eu vou em qualquer outro programa de rádio, conversando com a população, conversando na cidade, de que é necessário a gente somar todo mundo que quer ajudar a nossa população. Então, fazer parceria com o governo federal é uma oportunidade que a gente pode ter ao vencer essas eleições. Fazer com que o governo federal invista ainda mais em São José. E, obviamente, que qualquer parceria com o governo do Estado será bem-vinda. O Estado de São Paulo é importantíssimo para a gente ter novamente o crescimento de São José. É importante ter essa parceria, inclusive para trazer de volta São José dos Campos como um polo de geração de emprego na área industrial, na área de inovação e toda essa parte de emprego na parte de indústria de tecnologia ou mesmo na área industrial com maior empregabilidade, é necessário ter parceria com o governo estadual e com o governo federal. E nesses 2 itens nós queremos ter com certeza essa parceria. Wagner, você teve a oportunidade de ser secretário de Transporte de São José dos Campos, de implantar o bilhete único. Como é que você vê o transporte público hoje em São José dos Campos? Primeiro, Fabrício, agradecer por essa importante conquista que a gente teve. Em 2013, no dia do aniversário da cidade, nós implantamos o bilhete único quando eu estava com 6 meses à frente da Secretaria de Transporte junto com o prefeito Carlinhos. Nós implantamos o bilhete único, implantamos corredores exclusivos, trouxemos de volta os ônibus articulados e renovamos a frota de ônibus dentro do contrato que existia na época, trazendo ônibus maiores, ônibus 0 quilômetros, e assim, numa situação mostrando que é possível a gente avançar no transporte de qualidade de São José dos Campos. O que nós estamos vendo hoje é que desde 2020, quando foi o prazo que era para escolher a nova empresa, a prefeitura simplesmente abandonou o transporte coletivo de São José dos Campos. Os ônibus estão velhos, caindo aos pedaços. Quando estão sendo trocados por ônibus usados, menores, e que está trazendo uma série de prejuízos para a nossa população. Então, a nossa missão é fazer a revolução no transporte coletivo. Eu conheço dessa área, a gente já teve experiência exitosa nesse processo, e o ano que vem, um dos primeiros atos nossos é fazer a escolha da nova empresa e trabalhar um novo transporte coletivo na nossa cidade. Nós precisamos colocar um transporte mais rápido, um transporte com menor tarifa e um transporte menos lotado para a população. Você tem uma ideia, Fabrício? Hoje, uma trabalhadora doméstica que sai da região do Campo São José para chegar do Urbanova, ela demora cerca de 2 horas, 2 horas e meia para chegar no seu local de trabalho. Isso para ir e para voltar. Ela passa 5 horas do seu dia numa cidade como São José dos Campos. São José dos Campos morando dentro de um ônibus. Num ano, isso equivale a mais de 2 meses morando dentro de um ônibus. Nós não podemos deixar a nossa população passar por isso. Então, colocar prioridade para o transporte coletivo em nossas vias, colocar uma tarifa que seja acessível à população e, inclusive, quem sabe buscar até a tarifa 0, porque o que o prefeito está querendo gastar com locação de ônibus elétrico é o mesmo valor de eu colocar a tarifa 0 no sistema atual. Então, acho que a gente tem que debater com a população como que a gente vai trabalhar o transporte coletivo, mas trabalhando o direito à mobilidade como uma política pública. O direito de ir e vir da população hoje está na Constituição Federal.
que transporte coletivo é um dos fundamentos e um dos direitos da população. Então, discutir a tarifa zero é uma coisa que a gente tem que fazer e trabalhar a possibilidade de implantar realmente em São José dos Campos. Mas o principal é tirar São José dos Campos dessa situação de completo abandono na área do transporte coletivo. Não dá mais para continuar uma cidade com referência como São José dos Campos, de tecnologia, que sempre teve um transporte de qualidade, ficar numa situação de completo abandono nessa área tão importante para a nossa população. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e eu volto em seguida com o engenheiro Wagner Balieiro, pré-candidato a prefeito de São José dos Campos. A Risoteria e Restaurante Vila Lobos tem deliciosos risotos, gastronomia variada, ambiente aconchegante e espaço para eventos. Risoteria e Restaurante Vila Lobos. Sucesso há mais de 10 anos em São José, agora também em Campos do Jordão. De volta com o nosso Conversa de Bastidores, o programa líder de audiência na TV aberta, agora na maior rede de rádios do Brasil. No programa de hoje, eu recebo o engenheiro Wagner Balieiro, pré-candidato a prefeito pelo Partido dos Trabalhadores. Balieiro, no bloco anterior, nós falamos um pouquinho sobre a sua expertise, sobre a sua trajetória, e nesse bloco nós vamos falar sobre a campanha eleitoral que se avizinha. Você continua como pré-candidato até as convenções, mas provavelmente já está elaborando o seu plano de governo, né? Qual é o maior desafio a ser enfrentado pelo próximo prefeito de São José dos Campos? São José dos Campos, Fabrício, precisa ser uma São José melhor para todos. Nós não podemos ter uma São José dos Campos que avance em algumas áreas, deixa outras para trás. Isso está acontecendo em várias atuações da prefeitura. Você pega, a gente falou aqui do transporte coletivo. O transporte coletivo é uma situação que a gente precisa melhorar para atender toda a população. Está sendo deixado de lado. Quando a gente fala da política habitacional, que precisa trabalhar regularização, resolver os problemas de área de risco, voltar a ter o programa Minha Casa Minha Vida, é para atender uma parte da população que hoje está abandonada. Quando a gente fala de atender e modificar a questão da saúde, que a gente vê hoje uma fila enorme na área dos especialistas, falta de transparência na fila da saúde. Mexer na área da saúde é trabalhar por uma São José para todos. Então, o trabalho que a gente está fazendo no nosso plano de governo é focar em cada uma dessas áreas, segmentos, saúde, educação, transporte, regularização, habitação, colocando políticas públicas que realmente possam fazer a cidade avançar, mas avançar para todo mundo. E não ficar uma parte tendo algumas coisas e uma grande parte da população sendo desprestigiada ou não atendida pela prefeitura. Então, a mudança que a gente precisa fazer é fazer com que o orçamento da cidade seja para atender toda a população em todas as regiões da cidade, o que não acontece nos dias de hoje. Ou seja, equalizar desenvolvimento econômico com desenvolvimento social, é o que falta atualmente no governo. Exatamente. Desenvolvimento social, inclusão e fazer São José voltar a ter um crescimento e participação na economia do Estado. São José dos Campos, nos últimos 20 anos, Fabrício, perdeu 40% da sua participação no Estado de São Paulo. É muita coisa. Se a gente tivesse o mesmo orçamento de 20 anos atrás, em termos percentuais, era quase o dobro do que seria hoje o orçamento da cidade. E como é que faz para mudar essa realidade? Nós precisamos colocar São José dos Campos, por exemplo, amiga dos investimentos. São José dos Campos tem a possibilidade, com todo o capital humano que ela tem, com toda a infraestrutura que existe em nossa cidade, trazer mais investimentos, disputar os empregos e fábricas que muitas vezes vão para outros locais porque a cidade simplesmente se omite de participar. E também não deixar mais acontecer, por exemplo, de fábricas de São José dos Campos saírem daqui para ir para uma cidade vizinha ou para outro estado. Nós não podemos deixar continuar perder empresas que geram receitas para a nossa cidade, que geram empregos em nossa cidade e que ajudam no desenvolvimento do nosso município. Então, São José dos Campos vai ter um programa de atração de empresas. Uma das propostas que a gente tem, Fabrício, para a gente apresentar aqui para toda a população, aquela antiga área do Pinheirinho, a antiga ocupação do Pinheirinho que aconteceu lá na Zona Sul. Aquela área ela é uma área que é para desenvolvimento industrial, para criar ali um condomínio industrial. No nosso governo, nós vamos fazer a desapropriação daquela área. Porque sabe por quê? Ela deve hoje mais IPTU do que o próprio valor. Então a prefeitura vai tomar aquela área, dentro do critério lá do instrumento de desapropriação, sem pagar valor algum. E a partir dali a gente transformar aquela área num distrito industrial para quem quiser gerar emprego em nosso município. Wagner, uma característica do Partido dos Trabalhadores é o investimento em educação.
Como é que você avalia a educação em São José dos Campos e como preparar o jovem para essa atração de mais empresas para a cidade? Nós precisamos fortalecer o CEPAS e a Fundas, que perderam espaço no atual governo. Nós precisamos melhorar a qualidade de ensino em São José dos Campos, avançando numa situação onde a gente tenha menos aluno por sala de aula. São José dos Campos tem uma receita de educação tão grande e vai receber muito recurso no ano que vem, que dá para a gente melhorar o plano de carreira do professor, diminuir o número de alunos de sala de aula, voltar a ter a implantação de creche integral e investir mais no ensino profissionalizante com fortalecimento do CEPAS e Fundas, além de fazer a parceria com os institutos que nós temos em São José. Nós temos o Instituto Federal, nós temos a Unifesp, nós temos o ITA. São José tem que aproveitar essas instituições que são de renome no nosso município e fazer mais parcerias para qualificar ainda mais a mão de obra da nossa cidade. Falando um pouquinho sobre o processo eleitoral, pela primeira vez na história recente da cidade, diversas forças políticas disputam a cadeira principal da chefia do executivo da cidade. Como é que você vê esse momento e essa oportunidade de debate? Olha, Fabrício, eu espero e vou tentar trabalhar sempre para que a população olhe as propostas, olhe a trajetória do candidato. Nós estamos num partido, Partido dos Trabalhadores, junto com o PCdoB, PV, com o PSOL, com a Rede, com uma única candidatura apoiada pelo presidente Lula. É uma candidatura que vem para fazer uma parceria ainda maior com o governo federal, para fazer a parceria com o governo estadual, mas que vai ser uma candidatura que vai apresentar uma proposta de mudança para São José. Uma proposta que possa vir a fazer a inclusão acontecer para valer e que possa fazer de verdade uma São José para todos. Nós temos propostas e essas discussões elas foram feitas com dezenas, centenas de reuniões, conversas, que pegaram sugestões, opiniões, críticas. Então, aproveitem aí a eleição para olhar as narrativas, olharem ali o que está sendo colocado, e eu tenho certeza que nisso a gente com certeza vai apresentar o melhor programa de governo e temos aí a condição, com a equipe, com esses partidos, montar aí uma administração que realmente vai fazer uma São José melhor para todos. Um grande receio da população é o desmonte de políticas públicas que estão dando certo por conta da mudança de gestão partidária. Isso vai acontecer no eventual governo do Wagner Balieiro? Um compromisso que eu quero assumir com você e com todos que estão nos assistindo aqui, Fabrício. Nós já sabemos os problemas que São José tem. Então, o que a gente precisa fazer? No próximo governo, ser melhor que todos os outros governos que já passaram, porque a gente já sabe os problemas. Então, a nossa missão é aquilo que está bom, que está funcionando, a gente mantém e avançar e enfrentar os problemas que estão sendo deixados pela atual administração. Nós vamos para um quadro agora chamado Vai e Vem, onde eu faço uma pergunta direta e você me responde de forma objetiva. Vamos lá. Uma alegria no Poder Legislativo. Ter feito a proposta, a fiscalização e conseguido a devolução da taxa de limpeza para a população. Uma alegria na minha participação no Executivo. Implantação do bilhete único. Família significa? Um ator principal na nossa vida. Um livro de cabeceira. O Velho e o Mar. De Ernest Hemingway. Isso, maravilhoso. A São José que eu quero ajudar a construir para as próximas gerações, sendo seu prefeito. Uma São José boa para todos. Uma São José de oportunidades, que as pessoas possam olhar aqui e dizer, aqui eu vou construir o meu futuro. Essa foi a nossa entrevista com o engenheiro Wagner Balieiro, pré-candidato à Prefeitura de São José dos Campos pelo Partido dos Trabalhadores. Os bastidores da política em São José dos Campos, na RM Vale, no estado de São Paulo e no Brasil, você confere aqui no Conversa de Bastidores, agora na Jovem Pan. A gente se vê no próximo programa. Até lá!